Você sabia que a sua vesícula não está ligada somente à digestão? Ela também pode estar ligada à sua capacidade de decidir e às emoções que você guarda e à tua falta de descansar, de parar. Na ciência, a vesícula biliar participa da digestão de gorduras, armazenando e liberando a bile. Mas quando o corpo entra em estresse constante, o sistema digestivo é um dos primeiros a sofrer. Isso acontece por causa do eixo intestino-cérebro, uma conexão direta entre o emocional e o físico. E mais, quando você vive sob pressão, ansiedade e sobrecarga, o corpo entra em estado de alerta constante. E isso altera digestão, produção de enzimas, funcionamento do fígado e da vesícula. Agora, olha que interessante. Na medicina tradicional chinesa, a vesícula está ligada a duas coisas muito fortes: capacidade de decisão e a raiva reprimida. Aquela raiva que você não expressa, que você engole. E muitas vezes a raiva de si mesmo. Esses sentimentos não nascem só do que você está vivendo hoje. Ele vem de repetições de padrões inconscientes. E é aqui que poucas pessoas prestam atenção. Porque às vezes essa raiva, essa dificuldade e essa confusão interna não começou agora. Começou lá atrás, na infância. Uma situação que te feriu em um momento em que você se sentiu rejeitado, ou não pertencente, ou até não reconhecido. E isso vai ficando guardado e sem perceber, você começa a repetir esses padrões na sua vida adulta. Você se esforça, você faz tudo certo, você não para porque você dá o seu melhor. Mas lá no fundo, existe uma necessidade de provar o seu valor. Mas provar para quem? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes o final não justifica o início, se você não entende de onde isso começou. E é por isso que eu sempre falo aqui no canal. Cada órgão, cada emoção, cada parte do seu corpo, cada sintoma tem uma raiz. E muitas vezes essa raiz está em uma criança ferida, uma rejeição, uma falta de pertencimento ou reconhecimento, um vazio emocional ou um débito que ficou aberto e continua sendo cobrado inconscientemente lá na frente. E tudo isso também está ligado à dificuldade de ter clareza da vida. Porque quando você não entende a raiz do problema, você se perde nas decisões e nas emoções. E muitas vezes se perde de você mesmo. Eu fui entender isso depois que eu precisei retirar a minha vesícula. Eu vivi cerca de 6 anos em um ritmo completamente alucinado. Eu não parava. Eu viajava, trabalhava, estudava, cuidava das minhas filhas e no fundo existia uma necessidade muito grande de provar o meu valor. Eu não entendia isso na época, mas hoje eu vejo claramente. Era uma criança ferida dentro de mim. E claro que no começo eu me via como vítima, é óbvio. Mas de certa forma a criança é vítima mesmo. Mas a questão é, o que você faz com isso depois que você cresce? Eu venho de uma família com muitos problemas digestivos. Intestino, gastrite nervosa, hérnia de hiato, vesícula, diverticulite, síndrome do intestino irritável, rins, fígado, estômago. Então, para mim, isso era normal, era de família. Eu vivia uma gastrite nervosa, hérnia de hiato, tinha vezes que eu comia e minutos depois eu vomitava. Na minha juventude eu cheguei a ter 48 quilos, eu tendo 1,67 m de altura, então eu era muito magra.
Eu tinha dores no corpo, enxaquecas, os problemas digestivos, prisão de ventre. E como eu não conseguia segurar o alimento, muitas vezes eu sentia tontura. Tive problemas de imunidade, anemia. E sim, eu fui ao médico. E não foi só um, foram vários. Passei por diversas especialidades, exames, até o exame de endoscopia era anual. Inclusive a psiquiatria. Usei ansiolíticos, todos os prazóis que você possa imaginar, e era muito comum ouvir: isso é gastrite nervosa. Fazia e vivia com dieta alimentar. Mas ninguém te explica uma coisa: o que você vai fazer com isso? Porque muitas pessoas acham que isso está ligado só ao estresse da vida atual. Mas será mesmo? E hoje uma coisa que faz muito sentido para mim: eu engolia muita coisa. Sentimentos, emoções, situações. E nas minhas ações eu tentava provar que eu não era o que achavam que era a meu respeito ou diziam. E eu também vivia à base de medicamentos porque eu dava o meu melhor. Eu não descansava, eu não parava. E deixa eu falar uma coisa muito importante: isso não é sobre culpar pai ou mãe, não é isso. Existem pessoas mais sensíveis, existem pessoas que não têm filtro para falar, existem criações diferentes, épocas diferentes, formas diferentes de amar. E às vezes a forma como você recebeu uma informação não foi a forma como ela foi dada. Faz sentido isso? Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Padrões se repetem. Você é o reflexo dos seus pais e eles são os reflexos dos pais deles. E sem perceber, você tende a se relacionar com pessoas que reforçam aquilo que você aprendeu lá atrás, mesmo tentando fazer diferente com os seus filhos. O seu inconsciente luta para repetir o que você viveu. E quando você entende isso, tudo muda. Tem algo que a ciência já vem mostrando há muito tempo. Grande parte das nossas reações não são conscientes. Dentro da neurociência e da psicologia cognitiva, já se sabe que o nosso cérebro funciona em dois modos: um automático, rápido, emocional, ou seja, a reação, e outro mais lento e racional, ou seja, a ação. O que mais surpreende é que a maior parte das nossas decisões vem desse modo automático. Muitas vezes você acha que está escolhendo, mas na verdade você está reagindo. E quando você reage, você não pensa. Agora, quando você age, você para pensar e raciocinar como agir. Agora me responde: ao que você está reagindo? A padrões, a memórias emocionais, a experiências que ficaram registradas no seu corpo lá atrás. O teu cérebro emocional reage primeiro. E só depois a razão tenta explicar. Então, quando você sente uma raiva que nem entende direito, quando você se cobra demais, quando você precisa provar o seu valor o tempo todo, isso pode não ser só do agora. Pode ser uma resposta de algo que começou lá na infância. E isso conecta diretamente com o que eu falei antes, sobre a vesícula, sobre a dificuldade de decisão, sobre a raiva reprimida e sobre não parar para descansar e pensar. Porque quando você não tem clareza interna, quando você está preso em padrões inconscientes, você se perde nas decisões e começa a acumular emoções. E o corpo, esse ele não esquece. Ele registra, responde e uma hora ele fala. O
O seu trabalho não é se culpar e muito menos culpar alguém. O teu trabalho é observar, perceber, localizar e treinar a sua mente para quebrar esses padrões. E eu te falo com muita verdade, quando você começa a fazer isso, o seu corpo para de gritar, de sofrer. Porque muitas vezes a dor física é só um pedido de socorro, de algo que você ainda não olhou. Voltando ao meu testemunho, eu tinha tantas dores que eu achei que era a coluna lombar. Até que um neurocirurgião, que eu fui na época, solicitou uma tomografia computadorizada. Mas o exame era da minha coluna. E aí acontece algo que eu nunca esqueço. Eu fui buscar o resultado na data que indicaram, mais ou menos 5 dias após eu ter realizado o exame. E ele nem tinha sido impresso ainda. A enfermeira foi imprimir em uma sala ao lado. De repente, ela me chamou na sala e ela disse: Lúcia, esse exame é da tua coluna, mas você precisa dar uma olhada urgente na tua vesícula. Ela não podia me entregar aquele exame, mesmo que eu tivesse pedido, mas porque o foco não era a minha vesícula, mas mesmo assim ela abriu uma exceção e imprimiu aquela parte, aquela região para mim. Então, depois disso, que a enfermeira falou a respeito disso, eu fui procurar um outro médico que cuidava dessa especialidade. E eu já estava com a pele amarelada, com cálculos e um quadro de icterícia. Então, a cirurgia era inevitável. Eu precisei retirar a vesícula. E nesse momento, eu vejo claramente o cuidado de Deus comigo. Porque a partir do momento da descoberta até a minha cirurgia foi um prazo de 2 dias. Porque se não fosse daquela forma, talvez eu não tivesse descoberto ao tempo. E hoje eu entendo algo muito claro. Existem pessoas que passam por certas situações, experiências, não só por elas, mas para se tornarem testemunhas, como sentinelas. Pessoas que vivem e atravessam e depois voltam para mostrar o caminho para outras pessoas, através do seu testemunho. E quando você começa a perceber isso, você começa a enxergar as estratégias de Deus. E quando falamos de Deus, de Jesus Cristo e da própria Bíblia, muitas pessoas, mais uma vez limitadas pelas crenças humanas, associam isso a religiões, a dogmas e a doutrinas. E não é sobre isso, é sobre abrir a sua mente. Porque quando você olha com os olhos espirituais e com discernimento, você começa a perceber que tudo ali fala sobre comportamento humano, sobre escolhas e consequências. Deus e Jesus não estão limitados a regras humanas, a padrões, a vestimentas, a lógicas que tentam explicar o que muitas vezes não é lógico. Eles ensinam de forma simples sempre. Nós que complicamos, limitamos e distorcemos. Muitas vezes por falta de entendimento ou pela dificuldade que temos de sair do físico e enxergar além, de pensar fora da caixa. Tudo é ensinado através de parábolas, de exemplos da própria natureza, dos elementos, dos animais, da vida como ela é. Não é distante e nem inacessível. O problema nunca esteve no ensinamento, mas na forma como nós interpretamos. E quando começamos a enxergar além, nós entendemos que até aquilo que nos feriu também pode ter sido um instrumento de um despertar, um propósito muito maior do que a nossa própria vida. E aí, a dor deixa de ser só dor e passa a ser propósito. Então, 6 meses depois da minha cirurgia, eu comecei um tratamento de acupuntura, porque eu ainda tinha muitas dores. Tomava muitos medicamentos, eu
Eu sempre brincava que eu era a Maria das Dores. E foi ali que tudo começou a fazer sentido para mim. Quando eu ouvi que a vesícula estava ligada à decisão, eu comecei a me observar e percebi algo muito forte. Eu tinha dificuldade de decidir ou agia por impulso. E foi aí que eu entendi. O corpo fala, e quando você aprende a ouvir, a sua vida muda. Então agora eu te convido a ir na aba de vídeos aqui do canal. Lá você vai encontrar exercícios que podem te auxiliar na sua caminhada, como o exercício da cura da criança interior, a oração da cura ancestral, a frequência do merecimento, o direito de pertencer, liberações emocionais, a jornada do jardim secreto e o encerramento de contratos de dores emocionais e espirituais. Todos esses exercícios foram preparados para ser um suporte na sua cura. E no fundo você sabe exatamente o que você precisa agora. Só precisa ter coragem de começar. Se você percebeu esses padrões na sua vida, eu te convido a fazer uma pergunta para si mesmo. Qual é o meu próximo passo? E pode ter certeza, se você chegou até aqui, não foi por um acaso. O divino fala através de sinais, de conexões, de situações que fazem sentido dentro de você. Mas para isso, você precisa estar sensível e acessível, aberto e disposto, porque sim, tudo é possível. A cura é possível. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Seja luz na vida das outras pessoas, assim como eu estou sendo um canal aqui para você. E mesmo que você seja uma pessoa lógica e talvez ainda tenha dúvidas, se você ouviu até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa mensagem. Você está ouvindo o chamado. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Escreve aqui nos comentários, a minha cura começa agora. Eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e eu estou aqui como alguém que passou por isso e voltou para mostrar o caminho. Gratidão pela sua presença. Até o próximo vídeo. Nos vemos na luz.